Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Como foi o final de semana? Tudo na paz? 6 dias já que eu não gravo vídeos aqui pro canal. Foram dias bem movimentados pra mim. Mas se você tá chegando a primeira vez aqui no canal, meu nome é Micael. Sou um brasileiro, nordestino, que vive nos Estados Unidos, precisamente aqui no estado de Utah, no condado de Salt Lake City. E eu gravo vídeos aqui do meu dia a dia, sempre vídeos espontâneos, sem edição, para mostrar para vocês aqui um pouco da minha realidade, para conversar sobre os mais variados assuntos. E ultimamente eu tenho dado um enfoque à questão da imigração, para aquelas pessoas que têm o desejo de vir morar ou vir passear nos Estados Unidos, não sei. Mas especificamente eu trato de assuntos para quem deseja imigrar. Então eu vou contar um pouco da minha experiência hoje com o visto americano, né? Como foi a minha entrevista, como foi o processo para vir para os Estados Unidos. Algumas pessoas comentaram aí no canal, me perguntaram como foi a minha experiência. E de antemão digo a vocês que foi uma experiência muito tranquila. Quando você vai fazer um processo de visto americano, seja de turista ou de estudante, o passo mais importante é você dizer a verdade. É você dizer a verdade na imigração. Preencher o formulário DS-160. Se você não sabe o que é o formulário DS-160, o formulário DS-160 é o primeiro passo burocrático para você obter um visto americano. É um visto para você vir fazer turismo, estudar, né, aqui nos Estados Unidos. E esse visto, você inicia o processo quando você já tem um passaporte nas mãos. O primeiro passo é você preencher esse formulário, que nada mais é do que um documento que você vai informar, onde você vai informar o governo americano as suas intenções e as suas informações pessoais, para que ele avalie se você pode ou não ingressar nos Estados Unidos. Se você quer saber mais, pode procurar aí no YouTube. Existem diversos vídeos onde se ensina a preencher o formulário DS-160. Então, o primeiro passo do formulário DS-160 é você procurar no Google, se informar, né, como funciona, o que ele pede, e se preparar. Porque no meu caso foi tranquilo, porque eu tinha uma profissão, tenho uma profissão no Brasil há muitos anos, né? Eu sou advogado, como eu disse a vocês. Sou advogado no Brasil e já exerci a advocacia há vários anos, né, antes de vir para os Estados Unidos. Então lá no formulário DS-160 eu informei simplesmente a minha realidade. Eu não posso incentivar ninguém, primeiro porque não é certo você preencher informações que não sejam as suas no formulário DS-160, ou que não sejam realistas, informações reais a seu respeito. Então você preenche o formulário, paga a taxa. Na época, eu acho que, se eu não me engano, foi $180. E eu, como tenho, além de mim, aí minha esposa e 2 filhas, eu paguei $180 vezes 4, né? E fui no dia da entrevista, no consulado, tranquilo. A melhor dica que eu posso dar a você em relação ao DS-160, em relação à sua entrevista, é tentar manter tranquilidade. Porque os agentes americanos, né, os agentes consulares, eles têm táticas, técnicas para identificar quando a pessoa não está dizendo a verdade ou quando ela está nervosa. E quando ele percebe que você não está tranquilo, ele vai saber qual o motivo da sua intranquilidade. Então ele começa a lhe perguntar, começa a fazer questionamentos de todo tipo a você. E quando chega esse momento, é bem provável que seu visto vai ser negado. Então, quando eu cheguei no consulado americano lá em Recife, simplesmente eles me perguntaram
coisas que eu tinha informado no DS-160, que era a minha vida, né? Coisas relacionadas à minha vida. Perguntaram o que eu fazia, eu disse, sou advogado. E lógico, quando eu digo que sou advogado, eu tenho que ter meios para provar que eu sou advogado na hora da entrevista. Se você é engenheiro ou se você é enfermeira, você tem que ter sua carteirinha do conselho de classe, né? Sua entidade de classe. Ou você tem da OAB, você tem do CREA, você tem do CONFEA. Você vai ter alguma carteirinha lá que prove que você é o que você está dizendo que é. Então eu tinha minha carteirinha da OAB, mas eles nem pediram minha carteira da OAB, porque eu creio que eles têm instrumentos lá para verificar se você realmente é o que você está dizendo que é. O sistema deles deve ter essa informação. Eles devem ter meios para conseguir isso. Então, se você é empresário e se você vai lá no DS-160 e diz que é empresário, você tem que ter, no mínimo, contrato social ou requerimento de empresário que comprove que você é realmente um empresário. Você tem que ter um balancete. Se ele quiser, peraí, deixa eu ver se essa empresa tem faturamento. Ou se você tem carteira assinada, você é um funcionário de alguma empresa, ou você é funcionário público, você tem que ter, no caso de um funcionário de carteira assinada, você tem que ter sua carteira de trabalho para comprovar na hora que você realmente tem aquele emprego que você diz ter. Então, eu simplesmente levei os documentos que comprovavam que aquilo que eu disse no DS-160 era uma verdade. Era a verdade. Então, eu fui para a entrevista com minha esposa. Crianças não precisam acompanhar até 14 anos, se eu não me engano, posso estar enganado, mas crianças não precisam me acompanhar na entrevista. Então, simplesmente o cônsul me perguntou, o agente consular me perguntou o que eu fazia. Eu disse, sou advogado. E ele me perguntou onde eu morava, qual era o endereço, eu disse qual era o endereço, perguntou onde minhas filhas estudavam. Eu disse qual era o nome da escola que minha filha, na verdade, maior, estudava. Menor ainda não tinha idade de escola, idade escolar. Então eles perguntaram, eu disse, e ele me entregou o visto e disse, parabéns, boa viagem. Então, pessoal, você tem que dizer a verdade. Se você omite alguma informação ou você coloca informação que não deveria colocar porque não é sua informação de verdade, você tem uma grande chance de ter seu visto negado. Porque eu creio que a maioria das negativas do consulado americano, elas são baseadas em informações falsas ou informações duvidosas. Então prepare seu currículo, se você é empreendedor individual, se você é um autônomo, você diga a verdade. Diga a verdade, sou autônomo. O que você faz? Eu sou carpinteiro, eu sou eletricista. Tudo bem. Diga a verdade, porque é mais fácil eles aprovarem você dizendo a verdade do que eles aprovarem você, o seu visto, você mentindo ao cônsul. Eu, como advogado, eu já vi situações aqui de brasileiros que fraudaram documentação para obter um visto americano e foram presos no consulado. Então não se engane. Se você tentar ludibriar o cônsul ou qualquer autoridade americana com um documento falso, você tem uma grande chance de ser preso, inclusive em flagrante lá no local. Então a verdade é o instrumento mais importante e facilitador de você obter o visto americano. Se você vem como turista para cá passear, diga a verdade, eu vou como turista. Mas você tem dinheiro? Eu tenho me organizado durante algum tempo. Eu tenho juntado dinheiro, eu tenho acumulado dinheiro para fazer essa viagem, porque é meu sonho. Eu quero conhecer os Estados Unidos. Mas você não tem condições. Eu juntei dinheiro e estou aqui com um extrato para comprovar que eu tenho o dinheiro suficiente para ir passar uma semana nos Estados Unidos. Então, se você diz a verdade, você não vai ser pressionado pelo cônsul, porque ele vai enxergar em você a verdade. Como eu já disse, esses agentes consulares, eles são treinados para identificar mentira.
Então, fale sempre a verdade. Preencha o formulário DS-160 com as informações que são as suas informações. Não, mas é muito caro e se eu perder? Tudo bem. Se você não tiver seu visto aprovado, você pelo menos tem como reconstruir o seu perfil, se especializar ou mudar de profissão, ou talvez até melhorar o seu perfil profissional fazendo uma faculdade para tentar novamente, do que você inventar informações, chegar lá no consulado e ser preso, envergonhando sua família, envergonhando você mesmo. E se você for preso, ou se você tiver um visto negado porque você apresentou informações falsas, a probabilidade de você nunca obter um visto americano é muito grande. Então diga a verdade, forme o seu perfil, seja honesto. Diga a verdade, eu quero fazer turismo, quero conhecer os Estados Unidos, tenho me organizado. Diga simplesmente o que eles querem ouvir. Outra dica extremamente importante para vocês. Às vezes, nós pecamos, principalmente o brasileiro. O brasileiro peca por falar muito. Nós falamos demais, exageradamente. Então, se o agente consular perguntar a você: você é carpinteiro? Você diz sim. Ele está perguntando o que você é. E você confirma. Você não diga, sou, faço isso, ou faço aquilo, sou desde quando, ganho. Não. Você é carpinteiro? Sim. O que você vai fazer nos Estados Unidos? Turismo. Seja objetivo e curto nas suas respostas. Jamais fale algo que ele não lhe perguntou. E nós, infelizmente, temos esse costume de dizer mais do que as pessoas querem saber, principalmente aqui nos Estados Unidos. Os americanos, eles são muito objetivos. E eu vou contar até essa experiência a vocês, porque eu tive muita dificuldade no inglês quando eu cheguei aqui. Ainda tenho, que eu estou tentando melhorar o meu inglês, porque eu sempre tento falar mais do que as pessoas querem ouvir. Os americanos lhe perguntam, você tem que ser objetivo. E eu, como bom brasileiro, sempre falo mais do que as pessoas querem ouvir. E isso dificulta. Às vezes você tem a resposta na ponta da língua e quer acrescentar algo na sua frase e você se engancha, se enrola. Então, no consulado, só responda o que eles querem ouvir. Simplesmente isso. Eu fui com uma coisa na minha cabeça nos Estados, quando eu fui tirar meu visto. Eu digo, tudo bem, eu vou tirar meu visto. Se eles negarem, não tem problema nenhum. Eu vou dar essa experiência às minhas filhas em outro país. Eu vou para a Irlanda, eu vou para a Austrália, eu vou para qualquer outro. Se os Estados Unidos não me querem lá, tudo bem, não tem problema. Então eu fui muito tranquilo para essa entrevista. Muito tranquilo. E vocês devem se tranquilizar, preencher o formulário, se organizarem. Fazendo isso, dizendo a verdade e sendo objetivos nas suas respostas, vocês têm uma chance muito maior de ter seu visto aprovado do que vocês inventando aí um perfil, um currículo que não é o de vocês. E não caiam na conversa dessas assessorias que querem lhe vender uma história de que você tem que modificar o seu perfil ou tem que inventar alguma história. Porque se você for preso ou responder um processo criminal, a assessoria que pediu que você inventasse uma informação, não vão pagar advogado para vocês não. Então, pessoal, essas foram algumas dicas, né? E eu contei um pouco da minha história em relação à entrevista do consulado. Se algo serviu para vocês, se acrescentou em alguma coisa, eu peço que vocês curtam esse vídeo, deixem seu comentário e se vocês têm interesse no conteúdo, se inscrevam no canal, que a gente sempre está postando alguma coisa nova aqui. E que Deus abençoe todos vocês, que vocês tenham uma semana maravilhosa, abençoada, cheia da graça e das bênçãos do Senhor, e que o Senhor realize os desejos do seu coração. Um abraço, Deus abençoe, até a próxima, tchau.